Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, mais um dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Hoje, bom dia, Mari, bem-vinda. Glória a Deus. Hoje será uma live muito especial. Por quê? Olha, deixa eu arrumar isso aqui que eu achei que estava arrumado. Coisas do ao vivo, né? Coisas do ao vivo. Olha a minha caneca especial que eu ganhei. Glória a Deus. Aleluia. Bom, hoje nosso devocional vai ser no livro de João, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Opa, Deus abençoe, obrigado. Obrigado pelo gift. Deus abençoe a sua vida, Mari. Glória a Deus. Bom, o pessoal tá chegando aí ainda, né? Algumas pessoas entrando, alguns entram falando inglês, outros falando espanhol, mas glória a Deus. Por enquanto a mensagem vai só no português mesmo. Ó, tem uns enfeites ali, mas tá bom, participando da live, né? Glória a Deus. Bom, o devocional de hoje vai ser no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Vai ser do verso 19, verso 18, na verdade. Número 15 até ao número 26, tá bom? É uma leitura um pouquinho extensa, não vou ler o capítulo inteiro, mas se você quiser, faça a leitura aí depois. É uma passagem muito forte, tá? Então, João 17, verso 15 ao verso 26. Mas antes, claro, vamos orar, tá bom? Então, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradecemos por mais esse devocional, mais uma oportunidade que temos, não só de despertar mais um dia, mas que mais um dia podemos ser despertos por Ti, despertos pela Tua palavra. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, que possa estar junto conosco. Seja bem-vindo, não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha nos transformar, nos convencer do nosso pecado, trabalhar no nosso coração, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, e que possamos fazer a Tua vontade e para cumprir essa oração que Jesus fez aos seus seguidores. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá então, hein? De novo, Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 ao 26. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio, aleluia, da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, os meus seguidores, como também me amas.
Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse capítulo, ele é muito forte, né? Em alguns versos aqui, específicos esses que lemos, são muitas coisas, né? Eu tenho meu professor de teologia, o professor Bruno Leão, ele fala que é um verso, um livro, né? Cada verso de um capítulo dá para ler um livro, né? Poderia se tornar um livro de tanto conteúdo que às vezes tem nesse verso, né? E eu, por exemplo, aqui eu consigo já visualizar algumas coisas, né? Podemos ver e aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, nesses versos que lemos, é Jesus, né, nos incumbindo, falando da grande comissão, que ele falou, né, falou lá no final de Mateus 28, tem Mateus 24 também. O que é a grande comissão? Foi o grande mandamento, que nós, né, aqueles que o conhecemos, aqueles que o recebemos, aqueles que... Como que Jesus pode ser compartilhado, pessoas podem ser alcançadas por ele? Através de nós, desses que foram dados a ele. E a ele nos unimos e, consequentemente, nos unimos a Deus Pai também. Eu aprendo que a Trindade, né? A Trindade, que tem muitas heresias e tem igrejas ainda hoje muito grandes, tá? Comunidades que pregam a doutrina sem ser a doutrina da Trindade, né? Entendem, por exemplo, que Jesus foi sim alguém poderoso, mas ele não é Deus, não faz parte de Deus, né? Não é uma das pessoas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é uma grande heresia e um grande problema doutrinário. Infelizmente, tem muitas igrejas aí que pregam isso, sabe? Então aqui, né, Jesus, eu consigo ver Jesus Cristo se colocando na posição de filho, que ele fala, se dirige, nessa oração que ele está fazendo, ele se dirige ao Pai. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina. Ou seja, ele está aqui o homem sim, mas Jesus, o homem, mas ele se coloca como Cristo, né? Em união com o Pai, da sua natureza divina. Então é muito forte esses versos aqui, essa passagem, né? Outra coisa que eu aprendo, eu vejo Jesus falando, orando por mim, orando por você, né? Essa oração que foi feita há tanto tempo atrás, tantos anos atrás, ele orava não só por aqueles que estavam ali ao seu redor, caminhando com ele, que eram seus, não somente eles, mas também aqueles que vão crer. Olha aqui o verso 20, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, nós que estamos aqui e aqueles que Deus, em nome de Jesus, vai usar de nós para alcançar outras vidas, né? É muito fácil, e aqui eu já começo a falar algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E aqui eu já faço, primeiro, um despertamento a você que está assistindo essa live, talvez gravada, você que está aí ao vivo, que você seja desperto, que o Espírito Santo, na verdade, te incomode. Eu peço para que ele te incomode mesmo, para que você não se conforme
com a realidade desse mundo, né? Paulo fala, né? Não vos conformeis com a forma desse mundo, mas antes sejais transformado pela transformação da vossa mente, né? Eu oro e peço que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente e te incomode para ser um mensageiro. Que seja uma dessas pessoas aqui, você verdadeiramente seja um seguidor de Cristo, né? Aqui nessa versão, o título desse capítulo 17 fala: Jesus ora em favor dos seus seguidores. E o que os seus seguidores fariam? O que ele está falando aqui. Propagariam a sua mensagem, passariam adiante a mensagem do Evangelho. Então eu quero que nesse dia eu peço, não só a mim, mas a você também, que o Espírito Santo nos incomode pela transformação, pela renovação da nossa mente, possamos nos incomodar com a realidade desse mundo, com as leis deste mundo, porque estão chegando tempos em que não vai melhorar. Desculpe, mas não vai melhorar. Não teremos dias melhores, as leis piorarão, tudo vai ficar mais difícil. Sim, por quê? Porque Deus é um Deus mau? Não. Porque a palavra tem de se cumprir. Porém, é tempo dos seguidores se levantarem e cumprirem a missão para a qual foram chamados. Mais e mais pessoas, você que me segue no meu Instagram, você vai ver um Reels que eu postei ontem. Quantas nações, quantos lugares, pessoas que não conhecem esse Jesus, que precisam ser alcançadas. Jesus está nesse dia aqui, Jesus estava orando por eles também. Essas pessoas estão inclusas nessa oração, sabe? Então, às vezes, você pensa, né? E eu também já pensei, hoje eu tenho mudado um pouco, por mais que esse Reels que eu postei ontem falava sobre outras nações, mas entenda que tem muitas pessoas, às vezes no seu bairro, na sua cidade. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu não havia compartilhado com ninguém. Mas algumas semanas atrás, eu voltando de um culto, né? Eu encontrei como que eu posso dizer? Ele coleta recicláveis, não sei se é essa a palavra que fala hoje, mas ele cata sucata, né? E eu percebi que ele vinha falando algumas coisas, e aí eu falei algo assim, eu senti que ele estava de boa, tranquilo, não estava drogado, alterado, nem nada. E eu falei algo e ali a gente se conectou, e ele viu a Bíblia, e ele começou a compartilhar comigo um pouco da história dele, que ele já caminhou com Jesus, ele já esteve na presença, ele falou que sentia saudade de estar na igreja e tal. E naquele momento eu fiz uma oração por ele, desde então tenho orado, tenho intercedido pela vida dele. E eu creio no poder da transformação, no poder da salvação, no poder do recomeço, no poder de escrever uma história nova na vida dele. Então, ele ficou muito feliz por aquela oração e seguiu a vida dele, né? Nunca mais o vi, não sei se um dia vou vê-lo novamente, mas fiz a minha parte. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes também pessoas que estão próximas a nós, né? No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho. Eu vi um outro Reels esses dias, né? Falava assim, muitos pedem que Deus o envie às nações, mas e se Jesus te der um trabalho que ali você vai evangelizar, ali você vai falar de Deus, ali você vai falar do amor de Jesus? É por isso que é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós termos essa unidade, verdadeiramente sermos um com Ele, né? Ter essa natureza divina, não por nós, mas porque Ele está em nós, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Olha o 23, eu estou unido com eles e tu estás comigo, unido comigo, para que ele seja
para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, os meus seguidores, como também me amas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, a importância de estarmos unidos como igreja. A importância de estarmos unidos como igreja. Não simplesmente, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, né? E eu daqui de casa vejo ali a igreja qual eu frequento, né? Eu sou da Lagoinha. Não, 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 não. Você congrega na igreja tal ou na outra igreja. Mas você pertence, se você verdadeiramente está em Cristo, se você verdadeiramente está unido a Ele, unido ao Pai, unido ao Espírito Santo, você será unido, temos que estar unidos como a Igreja de Cristo. Irmãos, me entristece muito, né? Muitos aí especialistas que sabem, muitos teólogos, muitos donos da verdade, donos da sua verdade, e tem gerado primeiro, confusão, segundo, divisão, sem falar em outros sentimentos que você vê que a pessoa está usando a palavra de Deus, está usando o conhecimento que Deus deu para ela para destilar ódio, para destilar divisão, contenda. Aquela pessoa, você está vendo que ela está colocando para fora aquilo que o coração dela está cheio, sabe? Muitas das vezes numa posição de superioridade, de dono da verdade. E o que isso tem gerado, irmãos? Tem gerado muita divisão no meio da igreja, tem gerado até mesmo afastado pessoas. Irmãos, temos que combater heresias, sim. Temos que anunciar a verdade do evangelho, sim. Mas temos que uma coisa que tem faltado, que eu tenho sentido, assim, que tem faltado no nosso meio, primeiro dessa união, né? A união que precisamos como uma igreja, mesmo a igreja de Cristo na Terra. E tem faltado empatia, irmão. Muitas das vezes eu venho de um contexto religioso onde aprendemos muita coisa errada, né? E é normal, às vezes, se revoltar com muitas coisas que aprendemos, que ouvimos. Mas algumas pessoas, ao invés de amadurecer, entender o processo que passaram para poder curar outras pessoas, a maneira deles lidar tem sido como que fala? Não a melhor forma. Tem sido a divisão, tem sido o ataque, tem sido a forma tão errônea. E ao invés de aproximar, acaba afastando as pessoas, sabe? Isso entristece o meu coração. E conforme lemos aqui, se estamos unidos, se somos verdadeiros seguidores dele, estamos unidos com ele, estamos unidos com o Pai. E estando assim, seremos completamente unidos. Por quê? Para que o mundo veja, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, os meus seguidores, como também me amas. Ou seja, a união da igreja, a união de nós como igreja com Cristo, a união como igreja e dessa união com Cristo vai refletir ao mundo o amor de Deus. Olha quão profundo é isso daqui. A fim de que o mundo saiba que me enviaste a mim e que me enviaste e que me amas e que amas os meus seguidores como também me amas. Por que lá Paulo vai falar em Romanos 8? Porque aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão inscritos, para aqueles que estão com Cristo, nenhuma condenação há. Através dessa unidade, se estamos com Cristo, Cristo tem condenação? Não, também não vai ter condenação para nós. Glória a Deus. Então a importância de sermos verdadeiros seguidores de Cristo. E aqui tem outra parte aqui também que ele fala assim, Jesus fala: não peço que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo. Já começa assim o 15, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Eu sei que muitas das vezes
né? Até ontem no culto escutamos uma palavra onde alguém às vezes fala que quando alguém entende realmente que Jesus, quem é Jesus, quem ele é em Cristo, em Jesus, ele se desapega das coisas desse mundo, ele se desapega desse mundo e ele está pronto, né? Se precisar ir hoje, né? Não é que as pessoas querem morrer, mas o que queremos realmente é estar com Cristo, né? Então, não somos daqui. Quando entendemos isso, quando somos verdadeiros seguidores de Jesus, entendemos que estamos aqui, mas não somos daqui. E é por isso, por não ser daqui, que muitas vezes haverá conflitos, haverá dificuldades, seremos perseguidos, porque ele também foi. Se somos seguidores dele, seguimos aquilo que ele ensinou, sofreremos aquilo que ele sofreu, porque é bíblico. Também ele falou, né? No mundo terás aflições, pois eu também sofri. Mas assim como ele venceu, nós venceremos também. Por isso, irmãos, nessa manhã desse dia, eu quero, para resumir tudo isso que tem sido ministrado ao meu coração, eu quero te convidar a uma reflexão. Se verdadeiramente temos sido seguidores de Cristo. Temos refletido essa união, temos refletido essa conexão. Quando as pessoas olham para nós, o que elas têm visto? Têm visto uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que nos transformou, uma fé que nos regenerou? Temos sido verdadeiramente nova criatura? Temos vivido em novidades de vida? A nossa vida tem refletido esse Cristo que dizemos conhecer? Será que verdadeiramente estamos enquadrados nessa oração que Cristo fez? Eu não vou dizer que merecer, porque merecer não merecemos, ninguém merece, né? Mas será que, e nem pelas nossas obras, porque as nossas obras não vão nos salvar, mas elas vão refletir, né? As nossas obras vão refletir esse Cristo e esse Espírito Santo que recebemos. Será que possamos fazer uma análise, que possamos olhar para a nossa vida e refletir, né? Se realmente temos sido seguidores de Cristo. Será que temos, entre aspas eu vou dizer, né? Ser merecedores de carregar esse nome, seguidores de Cristo? Glória a Deus. Né? Hoje esse termo seguidor é algo que é muito real hoje, né? Vou fazer uma analogia aqui com as redes sociais. Essa palavra seguidores, né, são aquelas pessoas que seguem um determinado influenciador ou um perfil de uma empresa, uma marca, e você segue aquela marca, então você é contado, né, naquela lista. Mas muitas das vezes seguimos alguém por seguir. Apareceu ali, você está ali no explorar, no Reels, apareceu alguma coisa, você gostou, você segue. E nunca mais você volta, aleluia, naquele perfil para ver o que aquela pessoa tem feito, ou aquela empresa, o que tem compartilhado, se tem algo para aprender. Você nunca mais voltou lá. Será que se fosse puxado uma lista, né, dos seguidores que mais engajam com aquele perfil, seu nome não ia aparecer, verdade? Agora, vamos aplicar a palavra. Será que você verdadeiramente tem sido um seguidor de Cristo? Você tem tido interação com Ele? Você tem tido engajamento? Você tem engajado no perfil dele? Muitas das vezes você segue
uma outra pessoa, um outro influenciador, e você tá lá acompanhando todo dia os stories, você tá dando like nos conteúdos, você tá respondendo caixinha de pergunta, você tá dando like nos stories que ele posta. Mas como tem sido a sua interação e o seu engajamento? Como tem sido a sua interação com Jesus e o teu engajamento com o Evangelho? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí? Será que você verdadeiramente tem sido um seguidor de Cristo? Ou você só está sendo contado na lista dos seguidores e não tem sido um seguidor engajado com Ele de verdade? Glória a Deus. Não estava no script isso aqui, glória a Deus, mas foi o que o Espírito Santo foi trazendo, foi ministrando. Eu acho que é uma analogia que nos faz refletir, nos faz pensar em muita coisa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu não ia encerrar, mas eu acho que com essa reflexão aqui cabe encerrar a live. Para que possamos pensar, refletir e ver aquilo que podemos mudar. Aproveitando das redes sociais, o que você tem seguido tem te ajudado nessa caminhada a ser um seguidor de Cristo, estar unido a Ele. Faça uma análise também, aproveita aí que você vai estar fazendo essa reflexão, reflete sobre isso também. O que você tem acompanhado, o que os teus olhos têm visto, lugares onde você tem ido, onde a sua mente tem ido, o que você tem escutado, onde você tem pisado, talvez até mesmo o que você tem tocado. Será que te faz um seguidor de Cristo? E você deve ser incluído nessa lista de seguidores, ser incluído nessa oração que ele fez. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te render palavras de agradecimento, Pai. Te louvamos primeiramente pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te louvamos por tu ser quem és e através do seu amor nos tornar quem somos em ti. Que através, ó Pai, desse devocional de hoje, através dessa palavra, possamos adequar os nossos caminhos, Pai. Nos arrepender, que esse tem que ser diário, nosso arrependimento. Que possamos entender e ver onde precisamos melhorar para sermos incluídos nessa lista de seguidores de Cristo, para podermos receber, ó Pai, essa oração que foi feita pelo Teu Filho Jesus nessa terra e que possamos ser capacitados por Ti, pelo Espírito Santo, para assim como ser um verdadeiro seguidor de Cristo e também cumprir a missão que Tu incumbiu estes seguidores, de através da nossa vida refletir Cristo, refletir Deus e sermos propagadores da mensagem do Teu Evangelho para que mais e mais pessoas que ainda não Te conhecem possam conhecer e possam ser incluídas nessa lista de seguidores de Cristo. Te apresentamos o nosso dia, consagramos que a Tua presença venha a ser presente, real, viva. Espírito Santo, nos convence, nos transforma e nos capacita. E tudo que pedimos e Te agradecemos é em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não me segue aí. Se você não é inscrito aqui no canal no YouTube ou aqui no Instagram, não sei onde você vai estar vendo esse conteúdo, se inscreva. Todas as manhãs, às 7 horas da manhã, temos feito essas lives aqui no TikTok. Depois eu subo no canal do YouTube. E às terças-feiras temos tido as nossas lives no perfil do Instagram, onde eu tenho recebido convidados e tem sido uma bênção. Temos sido tocados e impactados por aquilo que Jesus tem feito na vida dos meus convidados, na minha, e tem sido um tempo de crescimento e aprendizado também. Um ótimo dia, Deus abençoe a sua vida poderosamente e até amanhã.